Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria para parceiros da Biome Hub. É um prazer recebê-los nesse dia de hoje. A gente escolheu esse tema porque sabe aí que a prescrição, a utilização de probióticos na prática clínica de vocês é de extrema importância, incluindo para a modulação da microbiota. Então, seja microbiota intestinal, microbiota vaginal. E aí, sabendo dessa importância desse assunto, a gente convidou, então, a Francine Schitz. A Francine, ela é farmacêutica, ela atua como consultora científica especializada em probióticos na Coana, que é uma empresa fornecedora de probióticos, e também como consultora na Anfarmag, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Ela também é mestre em farmácia pela UFSC, na área de desenvolvimento de formas farmacêuticas nanotecnológicas, e atualmente doutoranda em ciências médicas também na UFSC, além de ser docente na pós-graduação em gastroenterologia da FAPES. Então, seja muito bem-vinda, Francine. É um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite, Michelle. Estou extremamente honrada de estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar de um tema que a gente gosta tanto de falar, que é sobre probióticos. Então, estou extremamente honrada, e qualquer dúvida, como a Michelle falou, pode escrever durante o chat, e no final a gente tira todos os questionamentos, ok? Então, a Michelle já fez a minha apresentação, eu não gosto de me apresentar, mas obrigada, Michelle, pela apresentação. É um prazer estar com vocês hoje aqui, e podemos começar? Então, vou falar sobre probióticos, né? O que são e como prescrever. Então, pela definição, existe uma associação internacional de probióticos e prebióticos que em 2017 eles fizeram a última atualização do termo probiótico, que pela definição são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Então, são micro-organismos que a gente consome por via oral, que vai produzir algum benefício no nosso organismo. Então, o que os probióticos podem fazer por nós, né? Eles podem auxiliar no sistema imunológico a funcionar de uma forma correta, auxiliar na digestão, quebrando, né, alguns alimentos em que a gente não consegue digerir. Eles conseguem manter os micro-organismos nocivos sob controle e ainda podem produzir vitaminas e auxiliar na absorção de nutrientes. Então, determinadas linhagens de probióticos, eu já vou explicar o que são linhagens, elas podem auxiliar na redução da diarreia associada a antibióticos, de reduzir o desconforto digestivo, reduzir os sintomas da cólica e eczemas em bebês. Algumas linhagens também podem auxiliar, por exemplo, na digestão da lactose, no tratamento da diarreia infecciosa, e diminuir o risco ou a duração de infecções comuns, incluindo infecções do trato respiratórios e do intestino e trato vaginal. Então, quando eu falo de probióticos, o que são as linhagens ou as estirpes probióticas? Quando eu falo de probiótico, a gente costuma dizer que ele tem nome, sobrenome e CPF. O nome seria o gênero, o sobrenome seria a espécie e o RG, né, o CPF, seria a identidade da bactéria. Então, a linhagem, esse númerozinho, né, que segue o nome da cepa, ela está relacionada à especificidade clínica. Então, eu tenho um exemplo bem interessante aqui, olha só, do Lacticasei bacilo casei LC03, que estudos clínicos demonstram que essa linhagem de probiótico é capaz de reequilibrar a composição da microbiota intestinal, então é indicada para desbiose intestinal. Olha só, mesmo gênero, Lacticasei bacilo, mesma espécie, casei, mas uma linhagem diferente, LC89. Verifique como as aplicações clínicas mudam completamente. Estudos clínicos demonstram que a linhagem LC89 é capaz de melhorar o sistema imunológico, reduzir a permeabilidade intestinal, auxiliar nos processos alérgicos. Então, não significa que a linhagem LC03 não tenha essas aplicações clínicas da LC89, mas isso não foi demonstrado em estudos clínicos. Então, quando eu falo de probiótico, eu preciso da identidade da bactéria para eu saber qual é a aplicação clínica que foi avaliada cientificamente dessa linhagem. Eu sempre falo nas minhas aulas que quando a gente fala de probiótico, nós estamos falando de bactérias.
São bactérias boas, mas são bactérias. Eu tenho que ter uma segurança do que eu estou prescrevendo para o meu paciente. E além desse gênero, espécie e linhagem, vocês podem ter percebido em alguns materiais e que a gente tem um outro númerozinho, né? Tem aqui uma identidade de letras e números. O que é isso? O que é esse código que segue o nome da linhagem? Isso é o banco de depósito. Existem vários bancos de depósito de micro-organismos. Então, quando o fabricante produz uma linhagem, produz um probiótico, ele desenvolve diversos testes de resistência aos sais biliares, ao pH estomacal, resistência a antibióticos, garantir que esse probiótico não vai transferir um gene, né, para o hospedeiro, toxicidade, testes genotípicos, fenotípicos, ou seja, faz diversos testes. E ele publica, né, o fabricante publica esses testes em um banco de depósito internacional. Então, nós temos o banco de depósito, por exemplo, trouxe alguns dos principais, né? O BCCM, que é um banco de depósito da Bélgica, o ATCC, que é um banco de depósito americano, o DSMZ, que é um banco de depósito da Alemanha, o MTCC, que é indiano. Nós temos um banco de depósito no Brasil, que é a Fundação André Toncello. Então, esses resultados, eles são públicos. Se você quer ter mais informações sobre os probióticos, por exemplo, aqui nós temos um Lacticasei rhaminosus GG, ATCC 5303. Se eu quero mais informações sobre essa linhagem de probiótico, eu entro lá no site do ATCC, digito, né, Lacticasei bacillus rhaminosus GG, ATCC 5303, todos os testes você vai ter acesso a essa informação. Então, o banco de depósito, ele é muito importante para nós termos acesso às informações, aos resultados dos estudos que foram produzidos pelo fabricante. Então, claro que pode ser para a prática clínica, mas ela é muito interessante, por exemplo, para a indústria ou para quem vai fazer uma pesquisa e eu preciso de mais informações muito específicas sobre o probiótico. Além da linhagem, nós temos uma nova, né? Eu até coloquei entre parênteses, entre aspas aqui, classificação do gênero Lactobacillus. Nova porque é de 2020. Olha só, com as novas tecnologias de identificação genética e fenotípicas das bactérias, se percebeu que dentro do gênero Lactobacillus, as bactérias eram muito diferentes entre si. Então, nós agrupamos as bactérias, né, os bifidobactérias, a gente agrupa eles conforme suas características morfológicas e bioquímicas. Então, com essas novas tecnologias, se percebeu que as bactérias do gênero Lactobacillus eram muito diferentes. Então, para tentar reagrupar as bactérias por mais características semelhantes, os pesquisadores em 2020 publicaram esse artigo, reclassificando o gênero Lactobacillus. Olha que importante isso. Então, das 261 espécies que compreendiam o gênero, elas foram subdivididas em 23 novos gêneros. E apenas 38 espécies mantiveram com o nome Lactobacillus. Por exemplo, Lactobacillus acidófilos mantém Lactobacillus acidófilos. Lactobacillus gazeri mantém Lactobacillus gazeri. Mas olha só, Lactobacillus casei, a nova nomenclatura é Lacticasei bacilo casei. Lactobacillus fermento, a nova nomenclatura, Limosil Lactobacillus fermento. Lactobacillus plantarum, a nova nomenclatura, Lactibacillus plantarum. Pois, eles conseguiram complicar os nomes que já eram um bocadinho complicados, mas eu sempre sou da ideia de que a prática vai fazendo a gente entender esses nomes. Na dúvida, prescreve L ponto, gênero, o gênero você abrevia, a espécie e a linhagem, ok? Mas é importante nós trabalharmos com essa nova nomenclatura para atender a nova legislação da Anvisa que entrou em vigor esse ano. E essa legislação é a RDC 241 de 2018, em que a Anvisa exigiu que os fabricantes produzissem pelo menos 2 testes clínicos de cada probiótico.
Lembra que eu falei que nós estamos falando de bactérias? São bactérias boas, mas são bactérias? Então, a Anvisa, preocupada com a segurança dos probióticos, desenvolveu essa legislação. E olha que eu separei só os dois principais artigos, em que ela coloca no artigo 7º, ó, comprovação da segurança dos probióticos e seu benefício à saúde, então tem que ter 2 estudos clínicos de cada linhagem, e olha só, identificando a espécie de acordo com a nomenclatura mais atual e caracterizando a linhagem. Então, essa legislação é de 2018, mas entrou em vigor em 1º de janeiro de 2023. Então, todos os fabricantes no mundo que quiseram vender probióticos no Brasil, para se adequar à legislação, precisaria de 2 estudos clínicos de cada probiótico. Isso é realmente muito importante, porque, novamente, eu sempre vou falar de probióticos com segurança. Eu tenho que saber como foi produzido, como foi caracterizado, como foi transportado, como foi feita a forma farmacêutica desse probiótico. Tudo isso é muito importante. Então, olha só, o benefício do probiótico, eu tenho que demonstrar que essa bactéria, ela sobrevive no trato gastrointestinal e que os estudos sejam conduzidos com a linhagem do micro-organismo. Então, desde 2018, a gente já fala de linhagens e, obrigatoriamente, em 2023, não pode ser feita uma prescrição sem a linhagem. Então, qual que é a diferença entre probióticos, pré-bióticos, simbióticos, pós-bióticos e alimentos fermentados? São definições importantes para nós entendermos onde cada produto como cada produto é categorizado. Então, pré-biótico é um substrato que é utilizado seletivamente por micro-organismos hospedeiros, ou seja, micro-organismos que estão dentro, né, fazem parte da nossa composição da microbiota, e esse micro-organismo, ao utilizar esse substrato, produz compostos que vão ser benéficos à nossa saúde. Então, esse termo também foi reclassificado em 2017, e essa definição ampliou o termo de pré-biótico para incluir possíveis substâncias que não são carboidratos e para aplicações em outros locais do corpo que não o trato gastrointestinal, e também categoriza vários, além de outros alimentos. Então, sobre os prebióticos, eles fornecem benefícios à saúde, vão alterar especificamente a composição ou a função da microbiota. Os prebióticos, eles podem ser encontrados naturalmente nos alimentos e eles são adicionados em alguns suplementos alimentares e alimentos, incluindo alimentos para bebês. A maioria dos prebióticos, elas são fibras dietéticas, mas nem todas as fibras dietéticas são prebióticos. Olha que legal, já vou explicar a diferença para fibra. E tal como acontece com as fibras dietéticas, alguns gases ou inchaço abdominal pode resultar desse excesso de prebióticos. Então, a gente sempre recomenda que você comece a suplementar em pequenas partes e vá aumentando gradativamente e permitindo que o seu intestino se adapte a essas quantidades de prebiótico. Então, um prebiótico, ele tem que proporcionar um benefício para a saúde, para ser considerado prebiótico. Então, eles podem ter potencial para melhorar a função digestiva, né, regular o trânsito intestinal, eles podem reforçar o sistema imunológico, melhorar a absorção de minerais e ainda ajudar a regular o seu desejo, né, de comer, o equilíbrio energético e também o metabolismo da glicose. Então, nós temos como exemplos de prebióticos a chicória, o FOS, o GOS, a inulina e a oligofrutose. Então, os prebióticos, eles têm efeitos direcionados para as bactérias. A maioria dos micro-organismos não vai ser afetada pelos prebióticos, mas a utilização seletiva é um requisito para ser considerado prebiótico. Então, os prebióticos, eles vão estimular as atividades de um subconjunto da nossa microbiota que vão ter funções benéficas, principalmente as espécies do gênero Lactobacillus e os bifidobactérios. Então, muitas fibras provavelmente também são utilizadas seletivamente por micróbios intestinais, mas isso não é um requisito da fibra. Então, quando a gente define fibras são carboidratos derivados de plantas não digeríveis que compreendem pelo menos 3 unidades de açúcares individuais.
E a maioria das fibras são componentes de plantas. Então, eu fiz um esqueminha aqui que tem entre a diferença de fibra e prebiótico, para a gente conseguir entender a diferença entre eles. Fibras não são digeridas por humanos, mas algumas fibras são utilizadas por micróbios intestinais. Os prebióticos não são digeridos por humanos, mas eles são atuados pelos micróbios intestinais. As fibras, elas estão naturalmente presentes em muitos grãos integrais, frutas, verduras e legumes. Os prebióticos, eles estão naturalmente presentes em uma ampla gama de alimentos e plantas, por exemplo, a raiz da chicória, vegetais, grãos integrais, e geralmente isoladas de plantas inteiras ou sintetizados a partir dos açúcares. As fibras, nós temos um valor de ingestão adequado e especificado. Então, nós temos, é recomendada a ingestão de 25 gramas por dia, com uma base na dieta de 2.000 quilocalorias por dia. Os prebióticos, não há ainda estabelecido na literatura o nível de ingestão adequado ou o valor diário. Então, as fibras, elas podem ser solúvel, por exemplo, o psyllium, ou insolúvel, por exemplo, a celulose. E os prebióticos, muitos prebióticos, eles atuais, eles são um tipo de fibra dietética saudáveis. Então, prebióticos, a gente tem como exemplo a inulina, o FOS, o GOS, e como candidatos promissores, os amido resistente, polidextrose, o CHOS. E os prebióticos não fibras são considerados a lactulose, e candidatos promissores são os polifenóis e os ácidos graxos poliinsaturados. Então, lembrem, prebióticos, ele tem que ter uma comprovação que ele é capaz de fazer uma modulação da microbiota, e isso tem que estar associado a benefícios à saúde, ok? Então, eu gosto muito dessa figura, por que é tão importante nós termos uma quantidade variada, né, de prebióticos na nossa alimentação? Uma variedade de prebióticos vão alimentar bactérias diferentes no nosso intestino, e isso nós vamos proporcionar uma maior variedade de microbiota. Lembre que sempre que eu falo não existe ainda, né, na literatura o que é uma microbiota saudável, mas você sabe que uma diversidade é muito importante. Então, quanto mais bactérias diferentes faz parte da minha microbiota, mais saudável é esse indivíduo, ok? E os simbióticos? Os simbióticos é uma mistura em que eu tenho um micro-organismo vivo, o probiótico, e com um substrato seletivamente utilizado por esses micro-organismos hospedeiros, que vão contribuir para um benefício à saúde do hospedeiro. Então, o simbiótico é, eu te ajudo, você me ajuda. Eu tenho um micro-organismo, o seu substrato, e teoricamente essa formulação ela teria um maior benefício para a nossa saúde. Então, sempre quando eu falo de simbiótico, a gente sempre para e pensa um pouquinho, quem é o paciente? Esse paciente, ele tem tendência à formação de flatulência, porque quando eu associo na formulação FOS, GOS, inulina, como eles são excelentes substratos para as bactérias ao fermentarem esses prebióticos, acabam produzindo bastante gases. Então, se esse paciente tem uma tendência à formação de flatulência, talvez uma formulação simbiótica a gente tenha que pensar um bocadinho mais, ok? Então, o que eu faço com esse paciente? A gente pode utilizar estratégias terapêuticas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são, por exemplo, os polifenóis. Os polifenóis, eles são considerados prebióticos like. Eles não são prebióticos, mas eles são considerados como. E olha que interessante, os probióticos adoram polifenóis. Então, sempre que for possível, ou na alimentação, ou na suplementação, você associar polifenóis e probióticos é extremamente interessante. Os probióticos, ao metabolizar, né, utilizar como substratos polifenóis, torna os compostos polifenólicos mais biodisponíveis, ou seja, aumenta a ação antioxidante dos polifenóis. Então, isso é realmente muito interessante. E outro termo que a gente tem criado bastante confusão são os pós-bióticos, né? Um pós-biótico é uma preparação de micro-organismos inanimados ou os componentes desses micro-organismos que conferem benefício ao hospedeiro. Então, eu posso ter somente os pós-bióticos, eles podem conter as células microbianas inatas, né, inanimadas, né, entre aspas, né,
mortas, né? O termo correto é inativados, mas totalmente intacta. E eu posso ter fragmentos ou estrutura dessas células microbianas, ou eu ainda posso ter os metabólitos, né? Que são os produtos finais. Então, os pós-bióticos, eles são derivados do micro-organismo. Então, um pós-biótico, ele não precisa ser derivado de um probiótico. Um processo deliberado para encerrar a viabilidade celular tem que ser aplicado, tem que garantir que essa bactéria ela está totalmente inativada. Então, o pós-biótico final, ele tem que conter células microbianas inativadas ou os metabólitos celulares. As células viáveis estão totalmente ausentes ou insignificantes no produto final e tem que ter também uma evidência de benefício para a saúde do hospedeiro. E, como sempre, a avaliação da segurança da preparação pós-biótica para aquele uso pelo qual ele foi pretendido. Então, é muito importante, e aqui entra dentro desse conceito, os paraprobióticos. Então, o último artigo que eu publiquei, eu escrevi uma revisão sistemática com meta-análise sobre paraprobióticos, a segurança e eficácia na pediatria. Então, assim como os probióticos, o pós-biótico, ele parte de um micro-organismo vivo. Então, quando eu falo de segurança de micro-organismo vivo, eu falo de gênero, espécie e linhagem. Então, um paraprobiótico, ele também tem que ter gênero, espécie e linhagem, porque é preciso ter garantia de segurança dessas bactérias. Mesmo inativadas, elas produzem benefício à nossa saúde. Então, eu tenho que garantir a segurança desses pós-bióticos, ok? E os alimentos fermentados? Também a Associação Internacional de Probióticos e Prebióticos definiram alimentos fermentados como aqueles feitos a partir do crescimento do microbiano desejado e conversões enzimáticas de componentes alimentares. Esses alimentos não são novos, os alimentos fermentados, eles existem há milhares de anos. Então, para entender um alimento fermentado, como é que ele é feito, vamos ver o exemplo do iogurte. O iogurte, ele é um alimento fermentado, feito do leite, e durante a fermentação do iogurte, as bactérias produtoras de ácido lático crescem no açúcar e outros nutrientes do leite. E à medida que elas se multiplicam, as bactérias produzem compostos que vão alterar o sabor, a textura e os nutrientes do leite para dar um produto que a gente conhece como o iogurte. Então, o valor dos alimentos fermentados, eles podem ter uma fonte de micróbios ativos e vivos, melhorar o sabor, a textura e a digestibilidade dos alimentos, aumentar as concentrações de vitaminas e compostos bioativos nos alimentos, remover ou reduzir substâncias tóxicas ou antinutrientes dos alimentos crus, inibir patógenos e micróbios de deterioração dos alimentos, e também podem beneficiar a saúde humana, reduzindo o risco de algumas doenças crônicas e agudas. Eu trouxe alguns exemplos aqui de fermentados, né? O fermentado retendo um micro-organismo de fermentação viva, o iogurte, o kefir, a maioria dos queijos, miso, o natto, algumas cervejas. Micróbios fermentados, mas de fermentação mortos, né? Ou removidos durante o processo, pão, picles, salsicha, que é tratada termicamente, molho de soja, o vinagrete, tá tudo tratado termicamente, ok? E os não fermentados, ou seja, não tem nenhum micróbio vivo usado na produção, uma linguiça fresca, legumes em salmoura ou vinagre, molho de soja produzido quimicamente, queijo cottage acidificado. Então, olha quantas opções a gente tem aqui de alimentos fermentados que a gente pode incluir na nossa dieta. Então, o que são probióticos dentro de tudo isso? Esse é um outro artigo que eu tive a oportunidade de publicar na revista Medicine, em que nós escrevemos, olha só, probióticos como compostos ativos bioversáteis na promoção da saúde humana. Os probióticos, eles produzem diversos compostos que vão atuar nos eixos em que o intestino se conecta com os diferentes órgãos. Eixo intestino-cérebro, intestino-pele, intestino-pâncreas, intestino-placenta, intestino-osso. Então, na microbiota, esses probióticos, eles têm vários benefícios. Eles vão produzir substâncias ácidas, principalmente as bactérias do gênero Lactobacillus, que vão reduzir o pH local, vão competir com as bactérias patogênicas, os probióticos vão melhorar a funcionalidade do trato gastrointestinal, eles são capazes de reduzir toxinas e citocinas inflamatórias, eles têm uma atividade imunomodulatória muito importante, aumentando a fagocitose,
diminuindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, aumentando a resposta de anticorpos, e nesses eixos, né, em que o intestino vai se conectar com os diversos órgãos, um eixo muito importante, o eixo intestino-cérebro, determinados probióticos conseguem modular o eixo do intestino-cérebro, aumentando, por exemplo, a produção de serotonina e diminuindo a inflamação. Então, alguns estudos ainda não estão totalmente seguros, né, da aplicação dos probióticos em algumas aplicações, por exemplo, doença de Crohn, pancreatite aguda e na SIBO. Eu vou falar um pouquinho no final sobre a SIBO também. Então, há vários estudos. Eu entrei hoje de manhã no PubMed para verificar quantos estudos foram publicados com probiótico nos últimos 10 anos. Eu botei só de 2013 a 2023. Nós temos mais de 158 mil artigos publicados. E cada dia, nós que só estudamos essa área, todos os dias a gente entra nas bases de dados, tem vários artigos sendo publicados. Isso mostra a importância do intestino como uma saúde primária, como primeiro, antes de avaliar qualquer patologia, eu preciso avaliar o intestino para saber como que está a saúde desse meu paciente. Ok, então, essas são definições só para a gente entender as diferenças, né? Porque são termos que às vezes se confundem e a gente recebe várias perguntas. O que é um simbiótico? O que é um paraprobiótico, né? Que são comercializados no Brasil como Neomampes ou Biomampes. O que são os alimentos fermentados? Qual que é a diferença? É importante a gente entender essa parte de definição. Mas quando a gente vai para a nossa prática clínica, como que eu prescrevo o probiótico de forma segura e correta? Então, uma formulação, uma receita, né, contendo probióticos, temos itens obrigatórios que tem que fazer parte dessa receita. Eu tenho que ter gênero, espécie, linhagem e a concentração dessa linhagem que tem que ser em UFC, unidades formadoras de colônia. E é preciso colocar o recipiente, né? Como é que eu quero colocar essa formulação? Eu quero fazer em cápsula? Eu quero fazer em sachês? Eu quero fazer em chocolate? Eu quero fazer em pirulito? Então, qual é o recipiente, tá? Quantidade de doses, né? E a posologia, quantas vezes esse paciente vai precisar suplementar. Então, eu fiz um exemplo aqui de receituário, utilizando, eu gosto muito do Rhaminosus GG, é um probiótico que eu estou fazendo mais um estudo, eu estou fazendo estou escrevendo também uma revisão com meta-análise sobre esse probiótico, que é uma das linhagens mais estudadas. Então, para vocês terem uma ideia, eu selecionei 289 artigos clínicos publicados com Rhaminosus GG, ok? Então, olha só, tem que ter o nome do paciente, claro, né? Aqui todo o cabeçalho lá do prescritor, né? Lacticase Rhaminosus GG, na dose de 5 bilhões, recipiente, que é SP, uma unidade, aqui você pode colocar chocolate, cápsula, sachê, o que você for prescrever, mande 30 doses e a posologia, como sugestão aqui, né? Administrar uma dose ao dia. Então, mas, Fran, como que eu escolho o probiótico ideal para o meu paciente? Primeira coisa, qual é a patologia do paciente? O que eu preciso melhorar nesse paciente? Ok, vamos sugerir candidíase de repetição, ok? Ok, minha paciente tem candidíase de repetição. Qual probiótico eu vou escolher para essa minha paciente? Eu tenho que avaliar quais foram os estudos clínicos que foram publicados. Então, uma paciente que já fez uso de metronidazol, uso oral, é uma paciente que está fazendo uso intravaginal de algum antifúngico, é uma paciente que tem candidíase de repetição, ela está com a candidíase nesse momento, quantas variáveis eu falei aqui só para candidíase? Então, eu preciso avaliar um estudo clínico que foi publicado com essa patologia. Terceiro, eu preciso saber qual é a linhagem desses probióticos. A linhagem vai ter uma especificidade, uma assertividade mais assertiva não, né? Vai ter uma assertividade da prescrição. A dose tem que ser baseada em estudos. Vamos falar de uma outra situação clínica, ansiedade, uma formulação para ansiedade. Qual o tipo de ansiedade? Ansiedade aguda? Ansiedade crônica? Ansiedade do obeso? Ansiedade da gestante? Da pós-puerpéria? Na ansiedade do atleta?
qual tipo de ansiedade? Então, percebo que uma formulação, ela não é engessada, eu dependo de vários fatores para saber qual o melhor probiótico que eu vou escolher para o paciente. E, por último, segurança. Eu preciso ter estudos clínicos que comprovem a segurança dessa linhagem probiótica. Fernando não respondeu a pergunta. Pois é, por essa pergunta, ela não existe uma resposta fechada. Eu sempre vai ter várias variáveis e eu sempre vou ter que basear em estudos clínicos. Então, claro que existem muitos estudos clínicos já com protocolos muito bem estabelecidos e eu consigo, a partir desses protocolos, saber qual é a melhor formulação para esse paciente. Então, lembre-se que nós estamos caminhando para uma nutrição de precisão, para uma medicina de nutrição, em que a gente utiliza cada vez mais os testes de composição de microbiota, testes genéticos do paciente, teste de metabolômica. Então, eu vou cada vez mais individualizando o meu paciente e essa medicina, essa nutrição de precisão, eu preciso de um probiótico específico para cada paciente. Então, é muito importante avaliar todos esses pré-requisitos para, então, escolher uma formulação segura e eficaz para o meu paciente. Então, os probióticos, eles podem ser prescritos em quais formas farmacêuticas, tá? Cápsulas. Então, os probióticos, conforme a definição da Anvisa, da OMS, da FAO, eles precisam apresentar o teste de resistência gástrica e aos sais biliares. Então, não há necessidade da utilização de cápsula gastroresistente quando eu trabalho com probiótico microencapsulado ou liofilizado, obtido por uma outra técnica de encapsulação. A melhor cápsula para os probióticos são as cápsulas vegetais, que têm uma trama mais fechadinha. Então, não há necessidade de eu utilizar uma cápsula gastroresistente para os probióticos liofilizados e microencapsulados. E aí, quando eu falo sobre cápsulas, eu sempre pergunto, tá, mas daí você quer revestir a cápsula para garantir que esse probiótico, ele vai chegar totalmente protegido, né, do pH estomacal, dos sais biliares, ele vai chegar protegido lá no colo. Tá, daí você reveste a cápsula, mas você não faz o mesmo probiótico em sachê? E o sachê está revestido? Percebe como não tem lógica? Se eu posso manipular em sachê, por que eu preciso revestir a cápsula? Não precisa, ok? Chocolate. Aqui é uma delícia falar sobre essa parte da aula. O chocolate, né, o cacau, o chocolate, eles têm sido sugeridos como um bom meio alimentar para os ingredientes funcionais saudáveis, porque eles são ricas fontes de catequinas, epicatequinas, protocianidinas, e eles são polifenóis que têm a sua capacidade de atuar como antioxidante, mostrando um efeito também cardioprotetor e antidepressivo. Então, olha que legal esse estudo. Os pesquisadores demonstraram que o chocolate, ele é um carrier, né, um transportador do probiótico melhor que os produtos lácteos para liberação no intestino, porque as taxas de sobrevivência da bacteriana através do trato gastrointestinal foram 4 vezes maiores no chocolate quando comparados com os produtos lácteos. Então, eles avaliaram diversos tipos de chocolate, né? Chocolate ao leite e o chocolate amargo. Então, o chocolate 75% cacau, ele foi o melhor carreador, né? O melhor liberador, né, dos probióticos lá no intestino. Então, o uso dessa matriz alimentar densa, que contém um alto teor de ingredientes protetores, tem vantagens adicionais em relação aos produtos lácteos contendo probiótico. Então, olha que legal. Você, prescritor, que quer tratando um paciente, vamos, sei lá, com para obesidade, ou um diabético, ou um paciente com ansiedade, você pode prescrever a formulação probiótica num chocolate 75% cacau. Eu tenho certeza que o paciente vai aderir ao tratamento, não vai esquecer de suplementar, e ao invés, principalmente aquele paciente que come chocolate todos os dias, eu não consigo ficar sem chocolate. Ao invés dele comer aquele chocolate industrializado, cheio de gordura, cheio de açúcar, sei lá o que mais vem dentro daqueles chocolates, ele
tem a opção de suplementar um chocolate de boa qualidade, de excelente qualidade, com uma formulação probiótica. O paciente vai adorar você, não tenho dúvida disso. E aqui entra novamente aquilo que eu falei lá no começo, é uma formulação simbiótica. Os polifenóis associados aos probióticos são excelentes. Então, eu posso, além do chocolate, utilizar outros polifenóis na formulação. O resveratrol, tudo bem, eu entendo que ele encarece um bocadinho a formulação, mas eu posso, né, suplementar, por exemplo, com chá verde, ou com, por exemplo, não quero colocar na formulação, quero que dentro da própria alimentação, eu posso incluir os polifenóis. Oriento o paciente a suplementar a formulação com suco de uva integral, de preferência orgânico, ou com um extrato de alcachofra, ou com extrato de cúrcuma, ou com a oliva. Você pode e deve adicionar os polifenóis ou na suplementação ou na formulação contendo probióticos. Você vai potencializar a formulação, porque o probiótico, lembra que eu falei, vai utilizar o polifenol como substrato e ao metabolizar o substrato, vai aumentar a biodisponibilidade do polifenol. Então, é uma formulação simbiótica de sucesso. Quando eu trabalho com crianças, principalmente crianças ou pacientes com dificuldade de deglutição, eu não posso prescrever probióticos. Estou falando sempre aqui mais voltado para manipulação, né? Não voltado tanto para a indústria. Em soluções aquosas, tá? Afra, mas existe formulações de soluções aquosas comerciais contendo probiótico, existe com bacilos, né? Nós temos um produto comercial, muito conhecido no Brasil, que vem em flaconetezinho, e ele é o Bacillus coagulas, ele é um bacilo. Bacilo, eles são esporulados. O que é isso? Eles têm ao redor deles mesmos várias camadinhas que protegem esse probiótico do meio ambiente. Então, eles são estáveis em água, eles são estáveis em temperaturas muito maiores. Eu não gosto muito de falar de temperatura, porque não é que eu não gosto muito, né? A gente tem que sempre explicar muito bem quando a gente fala de temperatura. Os probióticos, que se criou um mito muito grande, que eles morrem em temperatura ambiente. Não. Tá? Eles são mais sensíveis à umidade que temperatura. Quando eu falo isso, não é para você deixar a sua formulação probiótica no sol, a meio-dia, no verão, dentro do carro, no Rio de Janeiro. Você não vai fazer isso, né? Então, eles são mais importantes que a temperatura é umidade. Então, quando eu falo de bacilo, ele é extremamente resistente à água e à temperatura. Eu posso manipular em solução aquosa. Quando eu falo de streptococcus, bifidobacterium, lactobacillus, enterococcus, eu sempre puxo para baixo. Esses são mais sensíveis à temperatura e totalmente sensíveis à água. Então, se eu coloco um bacilo na água, ele sobrevive muito bem. Se eu coloco um bifidobacterium, um lactobacillus na água, ele começa a perder viabilidade celular. O que é isso? Ele começa a morrer. Se eu tenho lá, desenvolvi a formulação com lactobacillus em água, com 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, em 7 dias, eu perco consideravelmente essa dose. Eu posso ter 1 bilhão, 700 milhões, 100 milhões, eu precisaria fazer uma contagem de bactérias, mas eu reduzo significativamente, ou seja, eu não tenho a mesma dose que eu tinha quando eu desenvolvi a formulação. Então, quando eu preciso trabalhar em crianças ou pacientes com deficiência, com dificuldade de deglutição, eu vou trabalhar em óleos vegetais. Então, eu posso trabalhar com diversos óleos, óleo de oliva, óleo de canola, óleo de coco, qualquer óleo que você tiver à disposição, dentro, claro, um óleo, né? Aqui a gente está falando de manipulação. Tudo que a gente fala de manipulação tem toda uma certificação desses produtos. Então, vai virar uma suspensão, né? Porque o probiótico ele não é solúvel no óleo. Então, essa forma farmacêutica pode ser utilizada para bebês recém-nascidos, bebês neonatos, e vou ter uma estabilidade da formulação muito maior, ok? E eu posso manter essa formulação em temperatura ambiente, até porque se você colocar o óleo na geladeira, ele vai solidificar. Tá? Então, quando eu preciso trabalhar na forma líquida, eu sempre vou trabalhar com óleo vegetal. Se for um bacilo, então eu posso utilizar uma solução oral. Outra forma farmacêutica muito legal para a gente trabalhar com probióticos. Pirulito.
principalmente para os pacientes do espectro autista que têm uma seletividade alimentar por cor e sabor, eu consigo fazer o pirulito, que é uma forma extremamente interessante para, principalmente, o perfil infantil. Então, eu consigo trabalhar aqui com probióticos com outras formas farmacêuticas e adequar essa suplementação para cada perfil de paciente. Também podemos utilizar os supositórios e os óvulos vaginais, então eles são formas farmacêuticas bem fundamentadas na literatura sobre probióticos, mas o que nós temos visto nos últimos anos é a utilização das cápsulas vaginais. A mesma cápsula vegetal que é de uso oral pode ser utilizada no uso intravaginal. Então, não tem necessidade de utilizar esse pinch, isso é mais farmacêutico, né? Nós farmacêuticos sempre temos uma tendência de pensar mais tecnicamente, mas aquele pozinho que a gente utiliza para completar o volume da cápsula, teoricamente não precisaria. Se quiser utilizar, pode utilizar a maltodextrina de uso intravaginal. Maltodextrina de uso oral, pode até ser utilizada, mas vários estudos têm mostrado que a malto ela pode ter algum efeito, impacto na disbiose. Então, mas o uso intravaginal pode ser utilizado como excipiente, ok? E outra pergunta que sempre fazem com muita frequência, qual é o melhor horário para consumir probióticos? Então, não tem uma hora específica do dia para ser considerada menor. E eu até adorei essa frase que eu peguei de um artigo. Olha só, ao invés disso, se você decidiu investir no seu microbioma com poder probiótico, consistência é fundamental. Então, não tem bem estabelecido na literatura qual é o melhor horário. Se eu posso consumir de estômago vazio, de estômago cheio, não tem, os dados são muito conflitantes. Estudos mostram que determinadas linhagens com o alimento foi melhor, outras linhagens sem alimento foi melhor, então não tem uma consistência dos estudos. Alguns estudos mostram que à noite, teoricamente, nossos movimentos peristálticos, eles reduzem. E, teoricamente, o probiótico permaneceria mais tempo no intestino. Então, mais importante que o horário é você suplementar todos os dias. Isso que é importante da suplementação probiótica. Por quanto tempo eu devo suplementar, Fran? Os estudos, sempre, quando eu vou fazer um estudo clínico, eu preciso de começo e fim, né? Porque eu preciso avaliar os resultados antes e depois de certo tempo suplementar e avaliar os resultados depois. Mas os estudos, a maioria dos estudos trabalha com suplementação de 8 a 12 semanas. Mas pensem que os probióticos, eles têm vários mecanismos. Lembra que eu falei daquele artigo que eu publiquei, os vários mecanismos de ação? Competir com as bactérias patogênicas, reforçar a barreira intestinal, diminuir o pH local, competir com as bactérias. Então quando eu estou suplementando, está fazendo todos esses efeitos. A partir do momento que eu tiro a formulação probiótica, todos esses efeitos que eu consegui melhorar com a formulação, eles podem voltar. Então, seria interessante o paciente suplementar por longos períodos de tempo, tá? Também, já vou, não está aqui no slide, mas responder uma outra pergunta que sempre me fazem Fran, eu devo trocar a formulação de tempos em tempos? Até hoje também não está preconizado isso na literatura. E olha que, como eu falei, eu só estudo sobre probiótica há 14 anos. Eu nunca vi nenhum estudo que falasse disso, eu vou suplementar essa formulação e depois essa outra. Mas, na prática clínica, alguns profissionais têm percebido a melhora. Então, lembra, importante é consistência. Se você tem segurança dessa formulação, ela foi avaliada clinicamente. Eu comecei um paciente avaliar, ele veio para mim com ansiedade. Eu suplementei uma formulação para ansiedade por 12 semanas, 18 semanas, 20 semanas, esse paciente está melhor. Mas nesse momento ele voltou para mim com uma outra queixa, sei lá, de candidíase. Eu posso ir alternando a formulação desde que eu acompanhe esse paciente, ok? Mas reforçando, isso não está estabelecido na literatura até o presente momento. Então, como que eu vou armazenar a minha formulação probiótica? Como qualquer outro medicamento. Mantém o local seco, fresco e ao abrigo da luz.
Você não precisa de cápsula gastroresistente e não precisa armazenar em refrigeração. Quando eu falo de refrigeração, eu sempre comparo os probióticos que são manipulados com os produtos comercializados, aquele que a gente compra pronto na farmácia comercial. Eles não estão expostos em temperatura ambiente? Então, por que o manipulado, que é o mesmo probiótico do comercial, precisa ser armazenado em refrigeração e o comercial não? Também não tem lógica. Lembra que eu falei que mais importante que a temperatura é umidade? Então, a cápsula vegetal, ela protege a formulação, a farmácia vai utilizar um recipiente específico para proteger, né, o que a gente chama de recipiente para formulações higroscópicas, que é um recipiente que vai proteger essa formulação para que ela não vá absorver umidade, né, do meio ambiente. Ela vai utilizar uns saquezinhos de sílica, né, sempre, que é aquela, sabe, sílica, quando eu falo de sílica, é aquele quando a gente compra a bolsa ou carteira, vem aquele pacotinho dentro, que vai ajudar a formulação a não absorver a umidade do meio ambiente. Então, você vai ter o cuidado como você tem com qualquer outro medicamento, tá? Ah, Fran, mas eu sempre armazenei em refrigeração, eu tenho que tirar? Não. Pode armazenar em refrigeração, não tem problema. O que você não pode é armazenar em refrigeração. Hoje eu vou viajar. Aí eu tirei da refrigeração, viajei, ficou lá fora da refrigeração, depois eu volto. Esse tira e coloca que não é interessante. Então, se é para armazenar em refrigeração, é para armazenar em refrigeração, você vai transportar ele refrigerado também. Então, eu sempre penso que quando eu tenho uma formulação armazenada em refrigeração, o paciente não adere muito bem ao tratamento, tá? Então, quando a formulação é bem feitinha, com a cápsula certa, o recipiente certo, o pote, né, um potinho contendo a formulação correto, não tem necessidade realmente de armazenar em refrigeração. Então, como considerações finais, a minha mensagem que eu tenho para vocês é: probióticos não são todos iguais. É de extrema importância a escolha da linhagem. A linhagem, ela está relacionada à especificidade clínica. A prescrição de probióticos, ela deve ser baseada nos resultados de estudos clínicos. Escolha uma farmácia de confiança, uma farmácia que saiba o que é linhagem, que principalmente, quando eu falo de farmácia, eu trabalho com a farmácia tal, pergunta se ela trabalha com linhagens, e se ela fala da nova nomenclatura do gênero Lactobacillus. Quando eu falo de farmácia que realmente sabe manipular probióticos, ela sabe de linhagem e ela sabe de nova nomenclatura, ok? Então, aqui é um teste perfeito para você saber uma farmácia de confiança que saiba trabalhar corretamente com probióticos. E lembre-se, estamos falando de bactérias boas, são bactérias, mas temos que ter uma segurança e uma eficácia clínica, são extremamente indispensáveis quando eu falo de prescrição segura e eficaz de probióticos. E acho que eu coloquei mais dúvidas, né, mais questionamentos para vocês. Essa é uma mentoria mais para abrir a mente de que são realmente probióticos e como eles mudaram ao longo dos anos a sua prescrição. Eu estou sempre à disposição para responder a todos os questionamentos, esses são os meus contatos, e eu fico aqui à disposição se vocês tiverem algum questionamento para a gente poder resolvê-los todos hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero revê-los todos o mais breve possível.